Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você, que curte o Vejam Só, que nos acompanha e que, obviamente, interage com o programa, dando as suas opiniões, observações, contribuindo, na verdade, com a nossa conversa aqui. Já vou, na sequência, apresentar os nossos convidados de hoje, mas eu só quero reforçar para você, meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, falar sobre teologia. Agradeço demais o carinho que eu recebo da nossa audiência e fico esperando também a sua mensagem, tá bom? Vai ser muito bacana poder conversar com você. Deixa eu apresentar aqui os meus irmãos que vão nos ajudar na caminhada de hoje. E é com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o apóstolo Heleno Bezerra. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Graça e paz, Heleno, seja muito bem-vindo. Uma alegria revê-lo, recebê-lo novamente, meu irmão. Boa noite. Shalom Aleichem. A paz esteja convosco, com todos vós. Que Deus abençoe, Zeca, aos nossos participantes, nossos telespectadores. Boa. Que seja uma bênção de Deus. Hoje a gente bateu um papo aqui sobre esse tema. Muito bom recebê-lo, Heleno. Tenho certeza que vai ser um tema bem interessante. Mas antes da gente falar dos assuntos teológicos, vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Bom, nossa igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. É uma igreja restaurada, reformada, que cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos ali Nós mudamos, Zeca, acho que não sei se da última vez que eu estive aqui já tinha anunciado a mudança de endereço. Nós estávamos na Vila Formosa, fomos para a Vila Carrão, distância de 500 metros só, mas mudamos agora em janeiro. Alameda Rainha Santa 345, na Vila Carrão, bem ao lado da igreja de Santa Isabel, boa. Bem do ladinho. Boa. Ali naquela região ali, o problema é que você muda uma rua, já muda o bairro, né? Verdade. Ali é que ali é bem difícil, a gente nunca sabe exatamente onde a gente está, mas diz que é Carrão. Tá bom, coloca o CEP, é isso daí. Inclusive, enquanto o Heleno passou as informações da igreja, nós deixamos aí para você as redes sociais, tá? Que o Heleno divulgou, onde você pode, obviamente, entrar em contato com ele, conhecer um pouquinho melhor do ministério. Inclusive, se quiser outras informações da igreja, lá no Instagram do Heleno, ele deu uma acalmada. Mas teve uma época que você estava bem crítico com algumas doutrinas pentecostais. Nós até fizemos um debate aqui com a sua presença também. Aí, se você tiver interesse e quiser saber, chega lá que tem bastante coisa lá. É interessante. É interessante, mas você sabe que, ainda que sou pentecostal raiz, eu sou bastantemente avesso a essas bizarrices que a gente vê aí, que roda nas nossas redes sociais. E agora, né? A rede social está... Bom, com o advento da inteligência artificial, né, Helena? As coisas vão se aprimorando, né? Não sei se você já viu agora o pessoal escalando a parede. Vi. Essa daí é maravilhosa. Vi essa semana. O escalar da parede é fenomenal. Então, mas, fora as verdadeiras bizarrices que a gente vê lá, aquilo lá me ofende. Eu, particularmente, acho muito válido quando o próprio movimento consegue e tem capacidade de fazer uma autocrítica. Né? Por exemplo, todo mundo sabe aqui que eu sou mais alinhado à doutrina calvinista e, às vezes, se eu for falar alguma coisa do pentecostalismo, pode soar de maneira estranha. E eu mesmo me sinto assim um pouco constrangido porque eu não faço parte do movimento. Agora, quem faz, eu acho que é super válido você conseguir ter essa capacidade, assim como os calvinistas também precisam fazer, os reformados e tudo mais. E é super importante quando dentro do movimento você consegue enxergar isso, falar sobre isso e alinhar, porque obviamente tem muitos exageros e bizarros. Muita coisa fora da casinha aí, Então vale a pena, chega lá nas redes sociais, tem bastante coisa lá para você consumir, aprender e obviamente crescer. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu quem agradece. E nós temos o privilégio também de receber nesta oportunidade o presbítero Vitor Júnior Nascimento. Ele que é presbítero lá na Igreja Reformada em Taubaté. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja bem-vindo, Vitor. Ótima noite, Zeca, a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês hoje para participar desse programa e poder contribuir, né, com o conhecimento dos irmãos e nosso aqui também, nesse crescimento. E é um prazer estar com vocês. A alegria é nossa, meu irmão. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui, se organizar aí
uma viagem quase, né, para estar aqui nos nossos estúdios. Deus continue abençoando sua vida, ministério. Antes da gente entrar na temática, vou pedir as informações da igreja, Vitor, por favor. Sou presbítero ali na Igreja Reformada em Taubaté, na rua Orcelli Frugoli, Monte Belo. O número é 71. E estou ali contribuindo com o pastor local, o pastor Guilherme Rocha. E estamos ali nessa obra, nessa empreitada, contribuindo para o reino do Senhor. Amém. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Do Vitor, nós também deixamos ali as redes sociais, né, já disponibilizadas para você. Se quiser outras informações da igreja, conhecer o ministério do nosso irmão, é por lá que você faz, tá certo? De novo, obrigado, tá, Vitor, pelo carinho. Aliás, só para reforçar, se você não anotou, passou rápido aí os contatos dos nossos convidados, nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, junto com a postagem do tema do dia, tá bom? Então lá você vai, na legenda, você vai conseguir acessar esses contatos também, tá certo? Bom, vamos colocar aí a pergunta na tela, para você poder já começar a pensar e os nossos convidados responderem a nossa pergunta. A doutrina da depravação total ensina que perdemos completamente a imagem de Deus? Os nossos convidados vão responder de forma introdutória a linha que eles vão seguir. E aí, na sequência, eu quero abrir a enquete para você participar e, obviamente, a gente conhecer a sua opinião também, tá bom? Helena, o irmão começa respondendo, depois o presbítero Vitor tem a oportunidade. A doutrina da depravação total, ensina que perdemos totalmente, né? O que a Bíblia fala sobre isso, por favor? Quando a gente vê até o termo depravação total e que caminham junto ali dentro do calvinismo e arminianismo, essa ideia de homem caído por inteiro, a gente entende, sim, que o homem se tornou pecador, que o homem se deteriorou, né? Ele enfermou, eu gosto muito do termo bíblico, chama de enfermar, é quando adoece, enfraquece, né? Mas dentro do tema que pergunta o homem perdeu completamente essa coisa de Deus, essa essência de Deus, é aí que entra meus questionamentos e meu posicionamento, que dizer, não, ainda existe no homem algo da parte de Deus. Porque quando Deus cria este homem, ele faz alma vivente, mas sopra o Espírito. E o Espírito é a própria presença de Deus, é o próprio Deus que dá ao homem esse fôlego de vida, né? E isso é só pós-morte. Pós-morte que o homem vai perder isso, que o Espírito volta a Deus. Então, eu acredito que algo de Deus, né? A essência divina, a essência transcendental, ela continua no ser humano. Permanece. Bom, depois até dá para explorar um pouquinho, porque eu imagino, né, que existe, principalmente no pensamento arminiano, ou de repente na linha que o irmão vai defender, a necessidade de não perder totalmente essa imagem, porque senão algumas escolhas ficariam privadas, coisa que do outro lado eles devem defender, mas daí o irmão vai explicar melhor isso. Vamos lá, presbítero Vitor, quero te ouvir também, entender a linha que o irmão vai defender, por favor. Certo. Vou seguir no conceito, na linha de que o ser humano, o homem, né, ele é totalmente depravado porque ele caiu na sua raiz, né? Isso é, por que o ser humano é depravado totalmente? Porque ele é depravado radicalmente. Então, se a raiz do homem foi comprometida, que é o coração, automaticamente todas as demais faculdades do homem também estão comprometidas. Entretanto, eu não defendo que o homem perdeu completamente a imagem de Deus, o imago Dei, né? O homem continua tendo a imagem de Deus, inclusive o apóstolo Tiago diz isso, né? Que o homem continua tendo a imagem de Deus, continua sendo a imagem de Deus. Inclusive tem até um exemplo que eu gosto de utilizar, que é bem simples. Imagine que uma Scania atropela um Fusca, né? E o Fusca fica completamente desconfigurado. Entretanto, o Fusca não deixou de ser Fusca. Ele continua sendo Fusca, só que ele está completamente desfigurado. Então, o que o pecado fez com o homem foi manchar a imagem de Deus que existe no homem, mas ele não perdeu a imagem de Deus. Inclusive, nós vamos pela linha de que é por isso que o ser humano é digno. A dignidade do homem, a dignidade humana, ela reside no fato de que o homem é a imagem de Deus.
E isso nós podemos estender um pouco mais, indo além, de que o Estado, por exemplo, ele não pode criar direitos. O que o Estado faz, né, na sua Constituição é garantir os direitos. Aí nós apelamos mais um pouco para o justnaturalismo. Por quê? Porque os direitos já pertencem ao homem, ele é digno disso, porque ele é a imagem de Deus, então não há ninguém que possa criar direitos para o ser humano. E o que o Estado deve fazer não é criar um direito do zero, mas é garantir os direitos que já existem, né, para o ser humano, como direito à vida, entre outras questões. Então, é mais ou menos nessa linha que eu vou seguir. Boa. Depois nós vamos conseguir aprofundar essas temáticas, assim, porque às vezes numa primeira fala assim, até parece que vocês estão bem pertinho do outro. Já estamos conversando aqui. Mas a partir da segunda fala, eu já sei que cada um vai para um lado. Vocês vão ver, calma, fica tranquilo que daqui a pouquinho eles mostram as diferenças. Mas, bom, antes da gente continuar aqui a conversa, eu quero abrir a nossa enquete lá para você participar e poder, obviamente, dar a sua opinião também. Então, você vai acessar o nosso perfil do Instagram e responder a nossa enquete, tá bom? Vamos colocar aí na tela a pergunta que a produção deixou lá no nosso Instagram. Na verdade, é uma fórmula que a gente tem usado aí de complete a frase, né? Então, vamos lá. Ser depravado significa... Vamos ver as opções aí, ó. Incapaz de buscar a Deus. Segunda opção. Apenas inclinado ao mal, mas você ainda consegue buscar e acessar a Deus. E a terceira opção é não sei. Vamos ver lá o que os nossos internautas vão responder. Você acessa no nosso perfil do Instagram, vota, participa, dá a sua observação aí pra gente, tá bom? Helena, eu vou voltar a palavra ao irmão para a gente poder entender exatamente essa dinâmica que eu comentei antes, de na sua linha de pensamento, até pensando num aspecto salvífico, soteriológico, de o ser humano não poder perder completamente a imagem de Deus para que esse processo de salvação ocorra dentro da dinâmica. Queria que você aprofundasse um pouquinho isso também para a gente. Olha, Zeca, quando a gente fala em depravação total, a gente entra assim, acho que muita gente pode pensar na questão do homem enquanto seu caráter e tal, mas a gente deve pensar assim, o homem, quando ele peca, ele perde as características divinas que ele tinha, mas não a essência. Porque há uma essência divina no homem. Foi plantada por Deus, faz parte dessa constituição, né? O imago Dei, a imagem de Deus que está mantida neste homem. O homem perde as características e aqueles atributos que o homem deveria seguir como parte da essência de Deus. E isso é que foi manchado, chama-se mácula. Mácula é quando a coisa... você perde a originalidade, mas não perde a característica total. O presbítero usou a questão do Fusca e da Scania. Eu vou usar do suco e do álcool. Você mistura suco de laranja com álcool, eu vou fazer uma mistura bem peculiar aqui. Já não é um suco puro, já não é um álcool puro. Então, o que acontece com a imagem do homem com o pecado? É que o homem se deteriora na sua originalidade, mas não perde todas as suas características. O suco de laranja continua tendo ali naquele recipiente, assim como o álcool. Então, o homem, ele passa a ser escravo do pecado, porque a quem se lhe obedece torna-se escravo. Então, quando o homem obedece ao inimigo, a Satanás, na figura da serpente do Éden, ele se faz o quê? Escravo daquele que obedece. A quem eu empresto os meus ouvidos é que eu me faço escravo. Então, quando o homem ouvia a Deus, ele se fazia conectado com Deus. Quando ele distorce o seu ouvido, ele permite a distorção, corrigindo, ele permite essa distorção do seu ouvido e ouve Satanás e dá credibilidade às palavras de Satanás e nega as palavras de Deus, então aí que há a corrupção, ele corrompe a partir daí. E por isso ele torna-se aquilo que estava concebido dentro, ele traz à luz.
Então, esse se torna pecador, mas é uma imagem deteriorada e não anulada, aniquilada. Depois nós vamos voltar nessa parte de ouvir aí, que eu quero entender como é que funciona essa dinâmica para todos os homens. A gente vai voltar aí. Mas antes eu quero te ouvir também, presbítero Vitor, nesse sentido, inclusive pensando nessa questão do processo de salvação também, nessas questões soteriológicas, da doutrina da depravação total. Porque, diferente da linha arminiana, na teologia reformada, precisa dessa ação de Deus para a restauração disso. Mas o irmão falou aí que você não perde isso. É exatamente por isso que não perde? Para que Deus ainda consiga se conectar ao homem? Olha, o homem, ele, de qualquer forma, tem esse ponto comum com Deus, né? Por ele ser a imagem de Deus. Entretanto, quando nós lemos alguns textos bíblicos, nós vamos perceber que o homem não possui essa capacidade de ir por si só a Deus, né? Visto que ele está morto, seus delitos e pecados. Como temos aqui outros textos que vai dizer que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos. Gênesis 6,5 vai dizer que todo o desígnio do coração do homem é mau. Então, por essas verdades que estão presentes na Escritura, é que eu chego à conclusão de que, de fato, o homem não pode ir a Deus. Inclusive, tem o texto de Romanos 5,12, né? Depois nós podemos até analisar ele de uma forma um pouco mais detalhada, porque a tradução Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista Atualizada, ela traz um ponto ali bem interessante, que é quando fala da morte do homem, né? Que o homem, Efésios 2 fala que o homem está morto em seus delitos e pecados, então ali já mostra que o homem realmente não tem uma capacidade de ir a Deus, se Deus não primeiro regenerar, né? Isso é, se primeiro a luz do Senhor não resplandecer em seu coração, como Paulo diz em 2 Coríntios 4,6, né? Que a luz do Senhor tem que resplandecer no coração para que esse homem tenha essa capacidade. E é interessante a dinâmica que o autor faz ali em Romanos 5,12, que a Almeida Revista e Corrigida vai dizer que por causa do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? E a Almeida Revista e Corrigida vai dizer que a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram, né? Então muda um pouco a conotação ali, acerca dessa depravação que há no homem, sendo não só a questão de que o pecado de Adão foi imputado, mas a culpa de Adão também foi imputada, que é a morte, né? Então, por que o homem tem essa incapacidade de ir a Deus e por que ele peca? Porque ele está morto em seus delitos e pecados, né? Então, por esses textos, eu concluo que, de fato, o homem não possui essa capacidade, a menos que a luz do Senhor raie em seu coração e ele consegue ter essa clareza do Evangelho e da cruz de Cristo. Aí fica uma questão... Bom, depois eu volto aqui, então. Deixa eu ouvir o Heleno aqui para a gente poder dividir o tempo também. Heleno, você falou da questão que o homem deu ouvidos, né? E por isso caiu no pecado, na tentação. Eu imaginando o irmão fazendo uma analogia a Adão. Agora, como é que isso funciona nos demais homens também? Porque, partindo dessa ideia aqui, até que o presbítero Vitor falou, o pecado já está imputado a todos. Todos deram ouvido em Adão, o homem perde o seu livre-arbítrio em Adão, só Adão tinha realmente esse livre-arbítrio. Queria que você comentasse um pouquinho dessas questões das escolhas, partindo, obviamente, da doutrina que é tema do programa aí. Olha, Zeca, eu vou falar uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, que diz assim, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a descendência de Adão foi criada à imagem de Adão. Então, cada espécie, cada semente gera conforme a sua espécie. Então, por que a humanidade se tornou corrompida? Porque a geração que vem pós-Adão, toda vem conforme a espécie maculada de Adão. O que Adão gerou foi segundo a sua própria espécie, já estava maculada, já estava contaminada. Por isso, todo homem pecou. Essa é uma figura que a gente usa, uma figura de linguagem que a gente usa, para dizer que todo homem pecou em Adão. Por quê? Porque todo homem que veio, ou a humanidade vindo após Adão, vindo de Adão, toda ela veio com a mesma essência, ou vou usar um termo aqui, o mesmo DNA de Adão.
Que DNA é esse? Daquele que pecou, cuja a sua concepção já estava contaminada pelo pecado. Então, toda a humanidade vem agora com a mesma característica. Por isso, não é uma coisa de eu ter dado ouvido à serpente, mas eu não ouvi a serpente, então eu não... Não, lá em Adão eu já trago isso por conta do que ele fez. Por isso, todos nós, todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O que o texto quer dizer isso? Que todos nós pecamos lá em Adão, porque a sua geração é agora contaminada. Não é que o meu próprio pecado, esse é o pecado que nós chamamos de original, né? Sim. O pecado original. Não que esses meus pecados por consequência da minha existência, mas o pecado por conta da minha herança. Certo. Depois nós vamos entender como é que isso afeta na questão das decisões, das escolhas e tudo mais. Mas, presbítero Vitor, quero te ouvir. Você falou que entende que realmente o homem não tem a capacidade de se aproximar de Deus. Mas na primeira fala falou ainda de uma preservação da imago Dei, que isso não é perdido completamente. Queria que o irmão explicasse para o nosso telespectador como é que essas duas ideias se relacionam, né? Você não perder totalmente a imagem de Deus, mas ao mesmo tempo está completamente destituído da possibilidade ou da capacidade de fazer boas escolhas, inclusive de buscar a Deus. Sim. Então, quanto a essa questão, quando nós olhamos, por exemplo, para a humanidade em si, nós enxergamos os atributos de Deus na humanidade, como o amor, a misericórdia, entre outros atributos que podemos aqui defini-los. Entretanto, quando trata-se da questão do homem e a Deus, né, decidir-se por Deus nessa decisão espiritual, a gente vê que a Bíblia fala que o homem ele está incapaz de tomar essa decisão, né? Então, a relação de uma com a outra é que o ser humano ele não é tão mal como ele poderia ser, visto que a graça comum de Deus impede com que essa maldade avance até as suas últimas consequências. Senão, seria um inferno aqui na Terra, né? Já é ruim da forma que é. Imagina se ela avançasse até as últimas consequências. Entretanto, essa capacidade de ir a Deus, o homem ele não possui ela porque ele está morto de fato espiritualmente. Então, se é uma decisão espiritual, o homem ele precisa estar vivo espiritualmente para que ele possa tomar essa decisão, né? Então, Paulo diz, inclusive, mais uma vez citando Paulo, né, em 1 Coríntios, que o homem natural, o carnal, ele não consegue discernir as coisas espirituais. E para ele parece loucura. Mas somente o homem espiritual pode, de fato, discernir as coisas espirituais. Então, a partir dessas afirmações que Paulo faz, e entre outros textos, nós chegamos à conclusão que, de fato, essa capacidade do homem de ir a Deus, ele não possui. Inclusive, quando Adão cai lá no jardim, você não vê Adão indo procurar a Deus, mas você vê Deus indo procurar Adão. Em todas as partes da Escritura, o caminho que nós vemos sendo feito é Deus sempre indo atrás do homem, né? E nunca esse caminho sendo o inverso, o homem indo atrás de Deus, né? Então, isso a gente percebe, e essa capacidade, né, dessa relação da imago Dei, ela não significa que o homem tenha essa capacidade de ir a Deus, a imago Dei, mas significa que a graça comum de Deus impede para que o homem continue sendo ser humano, senão seria um demônio, né? Se ele chegasse até as suas últimas consequências. Então, eu vou mais por essa linha aí, e acredito que, não sei se consegui responder, mas... Não, conseguiu. Acho que fica claro também nesse sentido. E aí, Helena, até nessa questão das escolhas, assim, eu acho interessante o irmão também comentar, porque eu não sei se na linha arminiana que o irmão defende e caminha, se defende a necessidade dessa restauração externa para depois uma escolha interna do homem, ou você defende que o homem ele consegue tomar essas decisões com relação a Deus sem um auxílio exterior do próprio Deus? Primeiro, eu não sou arminiano, nem calvinista. Eu tenho até medo de perguntar o que é, mas vamos lá, vai. Nem pelagiano, tá? Você é bíblico? Não, também não vou ficar nessa. Eu sou bíblico, sou biblicista. Não, eu acho que eu tenho algumas convicções que permeiam, que são oriundos do diálogo calvinista, do diálogo arminiano. E acredito que nesse ponto da depravação total, ambos caminharam juntos e alguns pontos que se
diferenciam ou se espraiam diferentemente. Mas o ser humano, quando criado por Deus, Deus criou nele um lugar vácuo. Esse lugar vácuo do ser humano foi onde Deus soprou o fôlego de vida. O homem, ao perder isso, ele continua com esse vácuo, mas não o vácuo total. Porque há no homem essa necessidade de preenchimento desse vácuo. É óbvio que tudo partiu de Deus. Tudo veio dele, por ele e para ele. Então, quanto a isso, caminho tranquilamente com Armínio e Calvino nessa temática. O que a gente entende é que o homem não tem capacidade de buscar a Deus sozinho. Mas desde que o homem foi colocado fora do projeto inicial de Deus, desde então, Deus cogita meios para que este homem, não ficasse só. Aliás, quando a gente pensa o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, é porque na presciência de Deus, no conhecimento antecipado de Deus, lá nós não podemos ter uma transcorrência temporal. Então, o cordeiro que foi morto há cerca de 2000 anos atrás, ele, no nosso tempo cronológico, mas no kairos de Deus, ele não tem presente, passado e futuro. Por isso, Deus vê de antemão, por isso ele já estava morto de antemão. E nessa praia é que a gente deve navegar sabendo que tudo partiu de Deus. Desde o princípio, quando ele cria o homem, ele já sabe que o homem vai cair. Porque é presciência, é conhecimento antecipado das coisas. Antecipado quando pensamos no nosso tempo. Então, Deus cria para o homem, mas o homem tenta costurar com folhas uma cobertura, aí Deus mata um animal e os veste com aquela pele, porque tudo é provisão de Deus. Tudo. Isso aí é inegável, acho que independe do posicionamento de Calvino ou Armínio, que tudo provém de Deus. Agora, essa imagem de Deus, essa característica, essa essência divina, é que aí há um ponto de discordância, porque creio que somente aquilo que tem ouvido para as coisas espirituais, se é Deus que chama, como é que Deus chama? Qual é o ouvido do morto? Qual foi o ouvido de Lázaro quando Jesus disse, vem para fora? Porque nele ainda existe a essência divina. Porque ainda existe um resquício, que é o que eu falo quando Paulo usa extinguir o espírito. E aqui nós estamos no estúdio e se de repente alguém aí que manipula as luzes, ele vai abaixar isso aí e deixar na luz mínima possível, até quase que a gente nem perceba, mas ela ainda tem a energia nela. Invisível para a ótica humana, mas ainda tem ali. Então, dentro desse conceito é que o homem, ele não faz nada para a salvação, senão uma resposta. Aí sim que eu vou divergir muito sobre o pensamento da graça. Mas há uma resposta do homem. Sem essa resposta, não há como haver essa salvação. É o que a gente vê o moço, o príncipe, porque eu até comentei aqui antes com o presbítero Vitor, o príncipe, que segundo Lucas era um príncipe, vai até Jesus perguntando... Para concluir aí, Heleno, para a gente ir para o intervalo, por favor. Ele vai a Jesus dizendo o que eu preciso fazer para herdar a eternidade. Como é que ele foi até Jesus? A partir de que chamado ele foi até Jesus? E diz, o que eu preciso fazer? Jesus diz, conhece os mandamentos, tais. Ele diz, desde a minha mocidade, desde muito jovem. Ele diz, beleza, tá, até aí tudo bem. Só que tem coisas que estão além desses códigos. É o seu coração onde ele está ancorado. Então, você está morto
porque o seu coração está ancorado não numa fé, mas naquilo que é substancialmente material, que te dá amparo, então você não quer se desfazer disso, a sua segurança está nisso. Então, quem chamou esse moço que vai até Jesus? Senão a própria essência de Deus, que faz com que o homem também deseje a Deus. Tem uns elementos bons aí para você comentar, hein, Vitor? Tem. Umas falas boas aí, mas nós vamos fazer isso na sequência. Depois do intervalo, a gente já volta com a fala do Vitor, tá bom? Para ele, falou aí da presciência, falou dessa essência de Deus aí que faz o homem, falou da rejeição da... Ih, rapaz, tem coisa aí, tem tema. Mas nós vamos fazer isso na sequência. Deixa, antes do intervalo, colocar aí para você o telefone da Agrade. Para você que nos acompanha e quer estudar teologia, procure a Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que é parceira aqui do Vejam Só, e nós indicamos para você poder se preparar para responder aí, de repente, esse chamado de Deus aí para o trabalho ministerial, ou para você que quer se aprimorar no conhecimento bíblico, teológico. Código 11-3115-0819. 3115-0819 é o telefone da Agrade. Você liga lá, tira todas as suas dúvidas com o pessoal da secretaria, tá bom? Além disso, tem aqui as redes sociais da HIT, para você conhecer a nossa programação, conhecer o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente faz e prepara pensando em você também, tá bom? Nós vamos para um intervalo rápido, bem rapidinho. Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. Hoje tratando sobre a doutrina da depravação total e tentando entender se ela de fato apaga, né? Ou o ser humano perde a imagem de Deus completamente. Recebendo nos nossos estúdios o apóstolo Heleno Bezerra e o presbítero Vitor Araújo, Vitor Júnior Nascimento, tá bom? Que, aliás, vai começar o bloco aproveitando as temáticas que o Heleno encerrou, né? Ele falou muito ali sobre a questão da presciência, sobre a rejeição da graça, inclusive no final, falando inclusive sobre uma capacidade do homem responder a isso também. Queria que o irmão comentasse, conectando isso, obviamente, com um tema que nós estamos tratando, da depravação. Por favor. Muito bem. Nos termos de presciência, né? Quando olhamos para a Bíblia ali de forma mais geral, eu entendo que a presciência é aquele conceito reformado mesmo, mais típico, que já estamos mais acostumados, né? De que é um relacionamento íntimo de Deus com os seus eleitos, né? Então, quando fala que Deus elegeu segundo a sua presciência, né? Isso está completamente conectado com aqueles a quem Deus escolheu, e não significando que Deus previu alguma coisa nesse eleito, fé ou algo do tipo, mas que o Senhor se relacionou intimamente com esses eleitos, né? Assim nós vemos essa palavra com o mesmo sentido em Adão e Eva, em Maria e José, os pais de Jesus, né? Fala que José não tinha conhecido Maria ainda, naquela questão daquele relacionamento íntimo ali, ainda dos dois. E porque a presciência, numa perspectiva, agora não estou caricaturando o irmão, ele disse que não é arminiano, mas numa perspectiva arminiana de Deus prever o futuro, eu vejo que ela não explica muito a questão, porque o futuro não pode estar fora de Deus, mas o futuro tem que estar em Deus, né? O conhecimento que Deus tem é um conhecimento exaustivo, não daquilo que está simplesmente fora dele, mas dentro dele. Então, esse futuro, a qual Deus conhece, é o futuro a qual Ele mesmo colocou lá, para que Ele mesmo conheça esse futuro, né? Então, sigo mais por essa questão, seguindo mais na outra temática, né? Quanto à rejeição, a rejeição da graça, né? A rejeição da graça. Porque ele falou que fica mais com a questão de uma resposta. Ele entende que realmente é a ação de Deus. Sim. É Deus que vai prover a salvação. Mas que o homem entra nessa fórmula respondendo a ela, não é isso, Heleno? Sim. De forma positiva ou de forma negativa, não é isso? É nessa questão. Certo. Nessa perspectiva, aí eu faço aquela distinção dos dois chamados de Deus, o chamado geral e o chamado eficaz, né?
Quanto ao chamado geral de Deus, está claro que Deus realmente chama a todos à fé e ao arrependimento dos seus pecados, né? Nós vemos isso claramente na Escritura, mas aquele chamado eficaz, aquele chamado salvífico mesmo, que, ao meu ver, aplica somente aos eleitos de Deus, esse chamado a qual o homem responde positivamente, e ele só pode responder positivamente se ele de fato for um eleito de Deus e Deus regenerá-lo para que ele responda positivamente. Mas o comum, o padrão, é que todo mundo responda negativamente, né? Inclusive o texto que o irmão citou, do jovem rico, a resposta dele é negativa, né? E essa resposta, ela é negativa até que chega um ponto que ela passa a ser positiva se caso Deus agir em seu coração e restaurar o seu coração. Aquele texto que eu citei, eu volto a citá-lo. Se a luz de Deus raiar no seu coração, aí sim ele responde positivamente a essa graça de Deus. Então, assim, não é Deus que responde pelo homem, não é Deus que crê pelo homem, não é Deus que se arrepende pelo homem. É o homem que se arrepende, é o homem que crê, é o homem que tem essa atitude de crer no Senhor, de se arrepender dos seus pecados. Entretanto, se Deus não agir previamente nesse coração, e essa ação de Deus, ela não é em todos, né, de forma indistintiva, ela é somente nos eleitos, e quando eu falo dessa ação de Deus, é a regeneração de fato, né? O Senhor regenera esse coração para que ele possa responder essa graça de Deus. João 3,6, o apóstolo João diz lá na passagem de Cristo com Nicodemos: aquele que é nascido de espírito é espírito, e aquele que é nascido de carne é carne. Então, essa é a perspectiva quanto a essa questão aí. Vamos. Boa. E aí, Helena? O que você achou? É interessante a gente pensar que a doutrina da graça, ela é complicada para a nossa cabeça. Nós queremos facilitar e, às vezes, até esgarçamos textos para tentar fazer caber a nossa conjectura dentro da Bíblia, e não a Bíblia esclarecer as nossas conjecturas. Então, quando esse vazio do homem, essa morte do homem, se o homem precisa ser regenerado para depois ouvir, então, o que é essa graça? Se ele já foi regenerado. Então, são coisas que, para mim, não coadunam, né? Então, volto a dizer, todo homem tem um resquício divino. E seria esse resquício que o habilitaria a tal? Esse resquício é que o habilita a ouvir o chamado. Então, quando o nosso coração... Tem gente que não consegue ouvir porque o coração está petrificado demais, né? E eu digo, nós temos uma coisa chamada glândula pineal, dos pinel. Essa glândula, ela está cauterizada, ela pode ser cauterizada, ela chegar a um estado tão petrificado que o homem perde algumas das suas capacidades, né? Então, o ouvir a voz de Deus é somente esse espírito que está no homem e que só vai deixar o homem pós-mortem. Enquanto o homem viver, ele tem esse resquício divino, e é esse espírito, essa presença, essa fagulha que dá ao homem a capacidade de ouvir o convite à graça. É essa fagulha que fez, por exemplo, o Lázaro morto de X dias, que para mim não são 4, ouvir a voz de Jesus. Então, ele foi regenerado para ouvir? Ele foi regenerado para ser ressuscitado? Como que funciona isso, então, dentro da linguagem calvinista, dentro da visão calvinista, sobre regeneração? Quer ouvir a resposta? Então, vamos lá. E aí, Vitor? Olha, eu acho que o texto de Lázaro coaduna mais com a minha posição, né? Porque Lázaro está morto. Então, quando falo de morte, de fato, não tem nenhum resquício no sentido de características divinas nesse sentido de responder, né? Lázaro está moribundo numa tumba, né? E o Senhor Jesus, pelo seu poder, unicamente pelo seu poder, o chama e ele simplesmente ressuscita. Então, assim,
essa morte a qual eu estou dizendo, que é a morte espiritual, que o homem não tem a capacidade de ir a Deus, ela se assemelha respectivamente com a situação de Lázaro, né? Essa é a vida primeira que Deus tem que dar, para que o homem, pós essa vida, essa revivificação, ele possa responder a Deus, né? E aí sim, ele está de fato agora, né, habilitado para responder a Deus. Aí sim, ele se arrepende, ele crê. Então, mas aí que tá, ele está habilitado, não, né? Aí ele responde positivamente. Voltando no exemplo de Lázaro, a partir do momento que Jesus fala, vem para fora, Lázaro não vai ressuscitar e ficar lá dentro. Não faz sentido. E é isso que o homem vai fazer com o espírito, isso que o homem vai fazer, exatamente. Só que o homem não pode responder negativamente. Então, nesse aspecto. Né? Exatamente nesse aspecto. Certo. Seguindo o exemplo de Lázaro, que Jesus fala, vem para fora, Lázaro não ia ressuscitar e ficar lá dentro. Sim. Não vou sair. Mas acho interessante essa analogia. Por que isso, Por quê? Zeca? Não sei. Porque todos nós que ouvimos o chamado de Deus, que compreendemos o chamado de Deus, os que compreendem, não querem viver na tumba. Sim, É óbvio. A gente não quer viver na tumba, a gente quer sair do lugar de morte. A gente quer sair do lugar de sepultamento. Então, nós, ao ouvirmos a voz, nós saímos. É uma condição quase que sine qua non. Né? Para eles é sine qua non total, né? Você não quer. Agora, como se ouve a Deus? Quando o homem peca e a gente fala de morte, a gente precisa entender esse termo morte aí desde Adão. O termo morte aí é uma desconexão, né? Não foi a morte que a gente pensa em física dentro do conceito de morte física, mas uma desconexão. Perfeito. Essa desconexão do homem com Deus, que ele tinha lá no Éden, uma conexão perfeita, do Deus que o visitava todos os dias, do Deus que proveu todas as coisas, do Deus que o vestia, porque eles eram vestidos, portanto se tornaram nus. Que vestimenta é essa? Eu vou deixar para um outro programa. Mas... Não, eu vou deixar para outro programa. Vestimento de roupa? Aqui, não, roupa... espiritual, aqui, né? Tá. Você já está respondendo, mas eles eram vestidos. Eles eram vestidos e revestidos. Tá bom, aí eu concordo. Então, do jeito que você falou, parecia que Deus tinha uma roupa para eles e na hora que eles pecaram, arrancou a roupa. A roupa agora eu entendi. Você perdeu. Concordo. Que roupa era essa? Concordo. Era uma glória que os cobria. Essa glória que os cobria não manifestava a sua verdadeira identidade humana, o corpo humano. Dá para ter até um leve debate nisso daí. E aí, mas entendi, isso se apaga. Perfeito. Se apaga. Perfeito. Como que apaga? Extingue. E aí se nota a característica do homem. Perfeito. E ao se notar as características corpóreas do homem sem a sua vestimenta divina, o que acontece? Ele mesmo percebe que está nu. Que seria tem visão. Basicamente a mesma coisa que o conectaria diretamente a Deus, vamos dizer assim. Na hora que ele perde Por aquilo, isso nós recebemos novas vestes. Perfeito. Então, este homem, ele ainda ouve Deus. Ele apenas foge de Deus. Deus, só nos passos de Deus, ele compreende que Deus está chegando. Então, ele se esconde. Ele se esconde por quê? Porque a vergonha que ele tem, né? A sua conexão agora está rompida. A conexão que os fazia, vou dizer, naturalmente, espiritualmente, naturalmente conectos, né? Agora se perde, está rompido, mas ele ainda ouve Deus. E Deus vai e fala com ele. E ao falar com ele, Deus o sentencia. Depois de o sentenciar, os expulsa do lugar. Após expulsar, Deus sela com anjo com espada flamejante. Mas a conexão de Deus com o homem, ainda pós-Éden, existe. Existe porque, senão, Deus não teria aceito a oferta de Abel. Então, agora, essa conexão é feita através de rituais. Mas existe uma conexão. E aí nós vamos encontrar no próprio texto de Romanos, né, Paulo dizendo a questão de esse vazio do homem, ele busca muitas coisas, ele busca deuses.
E aí ele entra no caminho da idolatria, porque há um clamor de alma no ser humano. Entendi. Este ser humano ainda clama pelo Pai. Ele sente a ausência do Pai. Então, quando ele ouve, vem para fora, ele sai correndo do lugar de morte, porque ele quer de novo o Pai. Quer viver. Gente, infelizmente o nosso tempo é muito curto, nós já estamos caminhando para o final do programa, mas eu queria reservar esse tempo agora para as últimas falas. E aí que vocês colocassem uma conclusão no raciocínio e, se possível, oferecesse uma aplicação para quem nos assiste também, a partir da temática que nós abordamos. Tá? Então, nós vamos começar com o presbítero Vitor, depois o apóstolo Heleno. 3 minutos para cada um, para a gente poder fazer essas considerações e encerrar o programa também, colocando na tela aí o resultado da nossa enquete, tá bom? Vamos lá, presbítero Vitor, por favor. Certo? Indo então para essa conclusão, o que eu tenho a dizer nesse momento final é que, de fato, o homem é caído, né? Essa depravação, ela é radical. E volto a afirmar, o homem, ele não é tão mau como ele poderia ser. A graça comum de Deus impede com que o homem chegue às suas últimas consequências da maldade. A imagem de Deus também não decaiu totalmente do homem. O homem continua sendo imagem de Deus, entretanto ofuscada. E o homem, ele nunca consegue fazer esse caminho inverso, né? De voltar-se para Deus, visto que a Bíblia mostra inúmeros textos falando que o pendor da carne é inimizade contra Deus, que nós, né, longe de Cristo, nós somos filhos da ira e da desobediência. Né? Então, esses termos, eles são termos fortes, né? Quando trata-se dessa questão, dessa capacidade do homem de ir até Deus. Quando nós pegamos passagens dos Evangelhos que mostra Cristo relacionando com alguns, como, por exemplo, o caso do jovem rico, nós temos que harmonizar com outros textos que vai falar sobre essa capacidade do homem, e outros textos vai mostrar para nós que o homem realmente não possui essa capacidade. Entretanto, se Cristo raiar em nosso coração, como está em 2 Coríntios 4:6, eu volto a repetir esse texto, que eu gostei muito desse texto, que diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, se isso não acontecer, é impossível com que nós realmente tenhamos esse conhecimento da cruz, que nós venhamos a fazer esse caminho inverso, não é possível. Assim como no princípio, né, disse Deus, haja luz e houve luz, há necessidade disso também acontecer no ímpio caído, que Deus tem que trazer essa luz para o coração dele para que ele possa voltar ao Senhor. Seria desconexo imaginar que Deus fez raiar a luz no universo e, ao mandar raiar a luz no homem, o homem vai dizer não. Exatamente. O homem vai proibir isso. Ou não pode proibir isso, entretanto, nos eleitos de Deus, né? Não, sim. Nos eleitos de Deus. Na sua fala ficou bem claro durante o programa dessa distinção, né? Do eficaz e do... Exato. Chamado comum, vamos dizer assim, né? Presbítero Vitor, obrigado, viu, pelo carinho. Que agradeço. Privilégio aprender contigo, recebê-lo aqui também. Obrigado. Só para reforçar quem nos assiste, os contatos do nosso irmão ficam à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Vamos lá, Heleno, considerações finais, uma aplicação para quem nos assiste aí, 3 minutos também, por favor. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas também todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O termo concorre não é de abrir uma concorrência, uma divergência, uma disputa, mas é caminhar juntas. Correm conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todo homem tem uma carência, todo homem tem uma necessidade. E essa necessidade está no homem, como o homem se tornou escravo dessa necessidade, e é a necessidade de Deus. Por isso, muitos buscam até uma forma de negação, muitos não, alguns até buscam a negação de Deus. Mas desde o passado, o homem, nessa necessidade, nesse vácuo, nesse vazio que ficou da presença de Deus dentro do seu coração, ele tentou preencher com deuses, com criação de deuses, com filosofias, com crenças, com dogmas, com rituais. Mas nada disso funciona, porque o convite de Deus é antes da fundação do mundo.
como a gente não pode pensar em eternidade, como Deus prevê o futuro. Não existe isso. Deus não previu o futuro, porque em Deus não há presente, passado e futuro. Então, não é a visão de futuro, é uma visão única. Ela não tem presente, passado e futuro. Então, Deus, desde o princípio, cogitou meios para que aquele homem que ele mesmo criou, sabendo que este homem é caído, cairia, Deus já prevendo todas estas coisas, ou melhor, pré-organizando todas essas coisas, deixou para nós um chamado. Vinde, todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, agora vem. Que você não pode vir a Deus e não querer aquilo que faz parte, né? É o que o jovem rico renunciou. Ele quer as coisas de Deus, mas não quer da forma que Deus quer. Então, esse é o grande erro dos homens que buscam uma infinidade de recursos, porque todo homem quer Deus, mas não quer da forma que Deus estabeleceu. Por isso, busca uma infinidade de recursos para justificar a sua desobediência. Mas o fácil é: obedeça a Deus em todas as coisas, compreenda a Deus, aceite a Deus, né? Quando a gente diz aceite o convite, diga sim, eis-me aqui e vamos embora, porque Jerusalém está próxima. Amém. Obrigado, Heleno, pelo carinho, obrigado pela atenção com o programa também. Só para reforçar com você, os contatos do apóstolo Heleno à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, que, aliás, foi lá que nós postamos a nossa enquete. Nós vamos colocar agora o resultado para encerrar o programa aí, antes que o nosso tempo estoure. Vamos lá, cadê? Põe na tela, faz favor. Ser depravado significa, vamos ver como é que ficaram aí as opções. 48% dos internautas escolheram a opção incapaz de buscar a Deus, ou seja, você não consegue se aproximar de Deus ou responder a Deus. 50% entenderam que depravado significa você apenas ser inclinado ao mal, ou seja, você não tem nada a ver com as decisões de busca a Deus, mas apenas com a prática, né? Você é inclinado a fazer as coisas erradas. E 2% escolheram não sei. Foi bem equilibrado aí a nossa enquete de hoje. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da audiência aí. Obrigado por nos auxiliar também na construção do programa, que na edição de hoje, infelizmente, fica por aqui. Na sequência da nossa programação, você vai ficar com mais uma edição do Jornal Toda Hora, tá? E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima.